Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui, olha só, no Enfoque 2025, falando sobre um tema super importante nesse mini curso. Mas antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Maria Caroline Valdrigues, coordenadora dos cursos de Gerontologia aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. E vamos estar hoje um pouquinho desse tempo falando de um tema muito importante. Mas antes da gente seguir, quero falar que eu estou com um time super especial aqui. Bom dia, professoras! Como estão? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu sou a professora Fátima, coordenadora do curso de Psicomotricidade e Quiropraxia aqui da Uninter, e hoje nós vamos falar realmente de um tema muito interessante que ainda temos aí poucas referências, poucos artigos publicados, e aí a nossa intenção é mostrar para vocês, trazer aqui reflexões de possibilidades nessa área. E eu sou a professora Tatiane, sou do curso de Educação Física aqui da Uninter e vou também falar sobre a parte prática, né? Então, dar algumas sugestões de atividades que vocês podem realizar com idosos, tanto os idosos ativos como os idosos da comunidade, como os idosos institucionalizados. Espero que você goste. Então, vamos seguir aqui nossa apresentação. Nós preparamos uma apresentação para nos guiar nesse percurso desse mini curso. E olha só, o tema da nossa palestra, do nosso mini curso é Gerontopsicomotricidade, corpo que vive, movimenta e sente. Das autoras, né, que você pode ver aqui na tela, contribuindo, olha só, para o nosso Enfoque 2025. No nosso próximo slide, nós temos aqui, olha só, dados sobre o envelhecimento que você pode conferir aí na tela. Esses dados foram retirados, né, desse documento que está sinalizado aqui, o World Population Prospect de 2024, que mapeia desde 1940 dados de muitos países a respeito do envelhecimento. E olha o que ele traz para a gente, que até o final de 2070, né, o final dessa década de 2070, a população com 65 anos ou mais deve atingir 2,2 bilhões e vai ultrapassar o número de crianças menores de 18 anos. Um outro dado que ele traz que até a década de 2030, aqueles com 80 anos ou mais superarão em números os bebês de um ano de idade ou menos, chegando a 265 milhões. É verdade que nós estamos vivendo um envelhecimento que é global, certo? E que é resultado de muitos fatores. Fatores ligados ao crescimento econômico, ao desenvolvimento social, mas também à redução da taxa de mortalidade, a taxa de fecundidade, e isso faz com que avancemos na questão da expectativa de vida. Então, quando você pensar que todos nós estamos envelhecendo de uma forma bastante acelerada, você pode ter certeza disso. E os dados mapeados do mundo, não é? Nos trazem aí projeções que são bastante significativas e que nos exigem um olhar atento. Mas você deve estar se perguntando, como é isso aqui no Brasil? Será que o Brasil tem uma população idosa mesmo? Será que isso é importante? Vamos conferir no nosso próximo slide. No nosso próximo slide tem os dados do envelhecimento do Brasil, né? Aqui, né, o último censo coletado em 2022 apresentou que a população com 60 anos ou mais chegou a 32 milhões. Isso equivale a 15,7% da população total do Brasil. E um dado importante, quando a gente compara com o último censo levantado em 2010, nós temos um aumento de 56%. Então, de 2010, do censo de 2010 para o censo de 2022,
nós tivemos um aumento de mais de 50% relacionado à população com 60 anos ou mais. Isso é muito importante. E vou na linha da professora Fátima. Será o que vai acontecer com o próximo censo, não é? Será que nós vamos acompanhar essa linha de crescimento ascendente da população idosa? Eu acredito que sim. Um outro dado importante para nós apresentar aqui para vocês, diz respeito com a questão da esperança de vida. Olha que nome bonito, né? Esperança de vida, que também podemos entender como expectativa de vida. Esse dado é muito importante porque quando uma criança nasce, quando nós nascemos, existe um cálculo, né, que é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que nos diz, olha só, a expectativa que aquele bebê vai ter desde o dia do seu nascimento até o seu último dia de vida. E olha que importante, eu sempre gosto de trazer esse dado. Em 1940, olha só, a expectativa de vida era de 45 anos. Hoje, em 2022, né, as tábuas de mortalidade do IBGE diz que nós chegamos a 76 anos, sendo 79 anos para as mulheres e 73 anos para os homens. E aqui é fato, as mulheres têm uma longevidade maior, e isso pode estar relacionado diretamente ao cuidado que ela tem da sua saúde, da sua vida, da sua trajetória. E é verdade também que os homens tendem a ir menos procurar os serviços de saúde e eles também se envolvem em eventos de causas externas, que são os acidentes, as violências de modo geral na idade jovem. E isso também contribui para toda essa análise. Mas é importante dizer, olha só o que diz o relatório lá do Prospect 2024, que a população geral vai crescer, não é? Entre os anos de 1950 até 2100. E a população de 60 anos ou mais vai ter um salto significativo de 31 vezes neste período. E a faixa etária de 0 a 14 anos vai diminuir cerca de 10% em 150 anos e a faixa de 15 a 59 anos deve crescer 2,8 vezes. Inegavelmente, estamos todos envelhecendo. Há uma teoria que diz que nós envelhecemos a partir do momento que nascemos e às vezes eu dou uma puxadinha nessa régua para trás. Desde o momento que nós somos gerados no ventre, não é? Nós já estamos envelhecendo, porque todo aquele conglomerado de células precisa de tempo e de uma certa longevidade para que a gente envelheça. Eu digo assim, a gente é um produto já do próprio envelhecimento e que não deveria ser tão estigmatizado como é na nossa sociedade. Vamos para o próximo slide? Nós temos aqui, né, o que de fato é o envelhecimento? É um processo que acontece na nossa trajetória de vida. Pela OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, ela tem um conceito que é de 2013 que é muito divulgado, mesmo nos dias atuais, que fala que o envelhecimento ele é sequencial, ele é individual, ele é acumulativo, irreversível, universal e não patológico. E eu gostaria de dizer, envelhecer não é doença, envelhecer não é uma sentença, né, de não ser feliz, de não ter qualidade de vida, de não ter condições adequadas de saúde. E que sim, gente, vai acontecer uma deterioração dos nossos próprios sistemas, nós vamos ter algumas situações que podem nos limitar nas atividades de vida diária, mas que de maneira nenhuma faz com que a gente não possa alcançar idades mais avançadas e com boa qualidade de vida. No próximo slide, nós falamos um pouquinho aqui, bem rapidamente, sobre as modificações. Muitas modificações acontecem no campo, né, nosso sistema biológico, nas questões fisiológicas, psicológicas e sociais. Muitas. E é importante dizer, olha só, que essa mudança, né, ela acontece não do dia para a noite. Ela acontece de forma processual, de forma
sequencial. E, gente, não dá para entrar, não sei se vocês lembram de um filme, professoras, do Cocum, é um filme muito antigo, que tinha um grupo de velhos, e eu já vou falar, né, que acharam uma piscina que eles mergulhavam, tinha umas pedras enormes que tinham certo poder. Acho que fica uma dica aí para vocês assistirem esse filme e se rejuvenesciam. Então, eles queriam muito esse lugar, esse espaço. As mudanças, gente, vão acontecer, elas fazem parte dessa trajetória. É importante que a gente fale desde sempre, né? Desde quando a gente consegue entender que esse processo de envelhecimento faz parte da trajetória da vida. E que faz parte também a gente ter olhos mais atentos para as questões que a gente consegue modificar para tornar isso melhor, mais suave, mais fluido. No nosso próximo slide, nós vamos conferir, olha só, uma questão. Vocês viram que eu falei velho? Quando a gente chegar na velhice, os velhos, eu não tenho problema nenhum com essa palavra velhos, nem velhas. Sabe por quê? Nos remete a uma questão da nossa fase de vida. Nós somos crianças, entramos na fase do ciclo da vida da adolescência, depois nos tornamos adultos jovens, depois adultos maduros e chegamos na nossa fase da velhice. Então é na velhice, nessa última fase da trajetória da vida, do ciclo de vida, é nessa fase da velhice que nós vamos encontrar todas as modificações que a professora falou no slide anterior. E essa última fase do ser humano é um estado que caracteriza essa condição da velhice, das modificações que acontecem. E eu acho que eu gosto muito de falar isso, velhos, velha, porque hoje é um estigma. Hoje é pontuado como uma discriminação. O modo como que a gente fala, o modo como a gente diz, aquele velho, aquela velha, é pejorativo. E a gente tem que começar a mudar isso desde a nossa casa. Eu sempre falo, esses dias eu peguei as minhas crianças brincando lá, professoras, andando assim, ó. Eu falei assim, do que vocês estão brincando, meninos? Eles falaram, eu fiquei velhinho agora. Eu falei assim, nananina, não. Velhinho, pode alinhar essa postura, barriga para dentro, bundinha para trás, ombros bem alinhados, porque quando vocês chegarem na velhice, se vocês cuidarem bem do corpinho e da mente, vai dar tudo certo, vocês não vão estar assim. Embora a gente sabe, né, que esse processo de senilidade, muitas vezes, né, pode acontecer uma curvatura maior da nossa estrutura de coluna vertebral. Então, é bem importante a gente saber disso. Pontuamos aqui um comecinho para que vocês possam, né, professoras, dar seguimento e dizer que envelhecer é muito importante e que poderia ser a melhor coisa que pode acontecer com todos nós aqui. Agora quero convidar, olha só o nosso próximo slide, fala um pouquinho aí do idoso, viu, professora Fátima? Nós instituímos aqui a questão dos 60 anos, não é como um fator cronológico, mas ele ultrapassa esse entendimento e que tem outras condições físicas, funcionais, mentais que influenciam diretamente e que ser idoso, olha só, é um ser do seu espaço, do seu tempo, é um processo de um resultado da trajetória de vida. E nós vamos seguir, olha só, com a professora Fátima, falando um pouquinho aí, né, professora Fátima, obrigada, sobre prof. Avaliação gerontológica. Obrigada, prof. E agora, como eu falei no início, né, nas boas-vindas, quando nós falamos de psicomotricidade, nós encontramos muitos materiais ou sobre crianças e jovens. Encontramos poucos materiais sobre a avaliação da pessoa idosa. Então eu trouxe uma avaliação, mas aqui representando várias, porque são muitas possibilidades que nós temos. Aqui só para chamar a atenção de algumas observações que nós precisamos também no momento da avaliação. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Às vezes você vê um profissional colocando uma caneleira de apenas meio quilo numa pessoa idosa. Mas é só meio quilo. É só meio quilo para quem? Se aquela pessoa não consegue levantar o segmento corporal sem uma carga, meio quilo pode ser muito.
pode provocar mais compensações, pode ser inadequado. Ah, mas ela não consegue fazer aquele movimento. Se ela não tiver uma boa consciência corporal, não vai conseguir realizar o que eu estou solicitando. Então, para que as atividades sejam realmente bem focadas, bem elaboradas e que tenham uma proposta aí, um objetivo claro a ser alcançado, nós precisamos de boas avaliações. Então, aqui, como eu falei, eu trouxe uma proposta para reflexão, mas são muitas as avaliações que nós podemos fazer com a pessoa idosa. Então, uma avaliação gerontológica, ela permite reconhecer, olha só, as necessidades individuais. Como a professora Carol comentou, da década de 30 a partir de 45 anos, prof. Isso. Se a gente pegar os livros dos métodos ginásticos, né, professora Tatiane, de meados do século XIX, nós temos descrito no método ginástico francês, se eu não me engano, exercícios para pessoas idosas, acima de 35 anos. E hoje, aí passando dos 70 e muitos dos 80, dos 90, percebemos que muitos profissionais não estão preparados para isso. Porque já olham ali, a pessoa tem 85 anos, é fraquinho, não vai ter um bom equilíbrio, não vai ter uma boa postura. Quem disse? Nós temos idosos com mais de 80 anos, como a prof. Carol falou ali para os filhos, olha, fique com uma boa postura que você pode chegar bem e passar dos 80 muito bem. Nós temos pessoas com 20 com uma alteração postural importante, ainda mais que nós vivemos um momento onde muitos jovens ficam muito tempo sentados, a tendência é que as alterações posturais sejam mais precoces, o que não quer dizer que a pessoa mais velha também tenha. Então é muito importante não só a gente falar disso na teoria, como praticar um respeito às necessidades individuais. Eu vou oferecer o que aquela pessoa precisa. Então nós teremos idosos com uma postura muito boa e teremos idosos com uma necessidade específica para melhorar a postura. Nós teremos idosos com pouca força em membros inferiores, teremos idosos muito fortes. Então nós precisamos respeitar esse conceito, não é só para falar necessidade individual, chega na prática as pessoas fazem a mesma coisa para todo mundo. Não é correto, certo? Então para isso que nós fazemos a avaliação gerontológica. Avalie o grau de autonomia da pessoa idosa para realizar as atividades básicas de vida diária e as atividades de vida diária. Porque num primeiro momento, isso é o mais importante, o quanto de autonomia a pessoa tem. E aqui uma chamadinha de atenção para quem faz com as pessoas idosas da família, a gente erra, às vezes, por excesso de preocupação. Eu vou poupar, ele não precisa levantar para pegar água. Deixa a pessoa pegar água, deixa a pessoa fazer as atividades em casa. Quanto mais autonomia com segurança a pessoa conseguir ter, melhor. Então, muitas vezes, o excesso de cuidado também vai comprometer essa autonomia. Não fica quietinho, fica bem bonzinho que isso é o melhor para você. Não é. A pessoa precisa, ao longo de todo o ciclo da vida, realizar atividades, né? Então, dentro de casa é o momento também para poder realizar e trabalhar o que a gente vai comentar aí para frente. Mas a gente tem que entender o que é seguro e possível para cada um. Quais são as necessidades de adaptação para que cada um consiga realizar da melhor forma as ABVDs ou as AVDs. Podemos utilizar o que para fazer essa avaliação? Questionários, escalas, testes que auxiliem a equipe multiprofissional. Na medida do possível, é importante que tenhamos aí diferentes profissionais com diferentes olhares, porque o que eu percebo pode ser que a professora Carol, com graduação em enfermagem, perceba diferente. E somando, ou a professora Tatiane da educação física, eu aqui na formação da fisioterapia, nós temos olhares diferentes, mas complementares. Então o meu olhar, apenas o meu olhar, é parcial. Mas quando eu junto com o olhar dos demais profissionais, eu tenho um resultado muito mais eficiente para o tratamento da pessoa idosa. Então, na medida do possível, é importante
aproveitarmos, olharmos as considerações dos outros profissionais também para a nossa tomada de decisões. Nós precisamos de um direcionamento em diferentes prazos. Qual é a maior necessidade da pessoa idosa? Aqui o nosso foco na psicomotricidade. Qual é a maior necessidade neste momento? Eu preciso trabalhar para melhorar o equilíbrio para evitar quedas. Eu preciso melhorar a noção de espaço dessa pessoa. Qual é a maior necessidade a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Será que os profissionais pensam nisso? Será que todo mundo pensa e tem esse respeito? E um aspecto muito importante que eu sempre comento com os alunos do curso de bacharelado de gerontologia. A gente não deveria, eu não faço, mas eu acredito que alguns ainda façam, fazer atividade só para a pessoa se manter. A gente tem que acreditar no potencial das pessoas. O que essa pessoa quer fazer? Ouvir a pessoa idosa, o que ela gosta de fazer, o que ela ainda tem de meta de vida para fazer. Porque algumas pessoas colocam uma finitude sem consultar a pessoa que está vivendo. Então é importante a gente entender dessas possibilidades de avaliação curto, médio e longo prazo. Porque até onde nós vamos conseguir evoluir, e isso também, eu e a professora Tatiana também trabalhamos com pessoas com deficiência, e é um erro estabelecer metas, não é, professora? Nós não sabemos até onde vamos conseguir evoluir, mas com o meio correto, trabalhando com as melhores avaliações, com as melhores tomadas de decisão, as pessoas vão se manter em evolução. Mas eu só vou perceber as pequenas conquistas, em especial nos aspectos psicomotores, se eu souber o que eu estou observando, se eu souber a partir da onde eu saí, até onde a gente pode chegar ou qual é o caminho que eu devo seguir. Então é preciso de uma boa avaliação e eu preciso do meu treinamento, a minha observação para perceber essas pequenas evoluções, porque nem sempre os resultados vão ser rápidos ou numa proporção fácil de perceber. Por isso que às vezes a pessoa fala, tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito se eu não souber observar. Mas se eu prestar atenção e valorizar o detalhe, eu posso ali perceber que houve uma evolução, que está havendo um movimento. Isso é muito importante até para incentivar a pessoa que está realizando e saber se o meu trabalho também está trazendo resultado. Aqui eu trouxe a tríade da síndrome da fragilidade para vocês, descrita por Fried e outros autores, porque nessa situação de respeitar a individualidade, eu preciso saber se é um idoso frágil, se existe algum tipo de comprometimento, ou é um idoso saudável com algumas peculiaridades de acordo com a faixa etária. Mas ainda, quando eu falo de acordo com a faixa etária, por favor, sem estereótipos, como a professora Carol falou, porque nós vamos ter a pessoa com 80 anos em condições diferentes uma da outra. E falo, inclusive, que o meu pai vai fazer 100 anos e não tem encurtamento, não tem dor. Eu brinquei com uma pessoa jovem semana passada, não tem hérnia de disco. Então, assim, é forte, faz barra. Se a pessoa chegar, mas tadinho, um idoso, uma pessoa idosa com 99 anos, ele se colocar caneleira de meio quilo, vai ser muito pouco e para outros pode ser muito. Então, assim, nós temos que realmente saber quem é. Se ocorrer uma situação de fragilidade, nós temos possibilidades de causas primárias, por exemplo, alteração genética. Aqui só um exemplo para vocês entenderem. Nós temos causas secundárias, depressão. Depressão, muitas vezes, ela é agravada pela forma como o entorno trata a pessoa, como a sociedade envelhece precocemente a pessoa, depreciando o trabalho, depreciando as ações. Então, pode-se falar que existe um cuidado, mas se o entorno trabalha para piorar a situação da autoestima da pessoa, teremos um quadro de depressão maior do que teria se tivesse boas condições de trabalho com essa pessoa. Alguns tipos de câncer podem comprometer a saúde dessa pessoa,
infecções, insuficiência cardíaca. Então, nós temos possibilidades aqui de agravo à saúde da pessoa. Nós temos aqui comprometimento neuroendócrino, imunológico, alterações neuromusculares, e isso pode levar à fragilidade. E essa fragilidade pode levar o idoso a uma perda de peso importante, a fadiga, comprometimento na força de preensão para as atividades básicas de vida diária, pode comprometer a qualidade e velocidade na marcha, pode comprometer, impedir, entre muitas aspas, a realização de atividade física, porque aqui também é uma questão de que eu preciso entender a necessidade para conseguir possibilitar adaptações. Até essa experiência que a gente tem com a pessoa com deficiência, né, professora? A gente vai adaptando. Ah, mas ele não consegue fazer preensão. Mas nós temos a bocha, que a professora Tatiane vai mostrar, onde existe na bocha paralímpica uma classe que joga com calha. Então, não é porque a pessoa não consegue movimentar os membros superiores que nós não temos possibilidade de atividade para trabalhar atenção, noção espacial. Percebem? Às vezes não é a falta de possibilidade funcional, é a falta de conhecimento do profissional para oferecer atividades. Ou pior, não sei se as professoras concordam, ou pior, às vezes é a acomodação dos profissionais. Tá bom assim, fica quietinho, não me dá trabalho, não é? Então, isso é muito importante da gente refletir, por quê? Não basta olhar o que está errado, a gente precisa tentar ser diferente, não é? Porque criticar que está errado é fácil. Então, o nosso desafio é instigá-los para fazer diferente, respeitar realmente essa individualidade. Isso aqui é muito importante. Quando nós vamos avaliar a pessoa idosa, e por isso eu reforço a necessidade de olhar, escutar, ler a observação dos colegas numa equipe multiprofissional, observar como a pessoa chega, com quem ela chega, como ela senta, como ela levanta, como ela pega o copo, tudo. Ah, mas o que eu preciso observar? Tudo, tudo é tudo. Porque muito do que a pessoa vai relatar é só uma parte do que realmente existe nessa situação. Porque as necessidades relatadas, o que ela fala, é a ponta do iceberg. Mas por que a pessoa não fala tudo? Por diferentes motivos. Às vezes ela não percebe, às vezes ela tem vergonha, às vezes ela tem dificuldade dessa relação de um corpo que está envelhecendo, também com o reforço social, o reforço do entorno. Então nós temos que perceber o que ela não fala. Mas muitas vezes a pessoa não verbaliza, mas o corpo fala, a situação fala, o contexto fala. E como que a gente consegue identificar? Aperfeiçoando, aprimorando a nossa observação. Mas lembre que não é só a observação individual, é a minha observação cautelosa, criteriosa, com a observação da professora Tatiana, com a observação da professora Maria Carol. Então, esses olhares mais cuidadosos podem chegar mais fundo aqui nessa porção do iceberg que a pessoa não relatou, mas ainda assim tem necessidades. E às vezes, as maiores necessidades vêm do que não foi relatado. Então aqui eu vou colocar como exemplo a avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa. Ah, é a única avaliação? Não, eu falei que eu ia escolher uma avaliação só para chamar a atenção dos aspectos psicomotores, que é o foco deste tema. Mas esta aqui representa uma avaliação rápida, e uma avaliação rápida não é uma avaliação aprofundada, mas ainda assim nós podemos captar informações importantes para direcionar para a necessidade de mais avaliações. Pode ser utilizada para identificar problemas de saúde ou condições de saúde, de declínio funcional, emocional. Indica, quando necessário, a utilização de outros instrumentos. E aqui alguns aspectos, eu não vou ler a descrição, mas chamar atenção aqui. O que essa escala, o que essa avaliação propõe observar? Aspectos nutricionais. Então aqui vou jogando esses itens para a psicomotricidade.
Muitas vezes a pessoa idosa tem um comprometimento no equilíbrio e o profissional assim mais acelerado no pensamento já vai, ele tem fraqueza nos membros inferiores. Porque a gente também tem que tomar cuidado com os modismos, né? O idoso que tem os membros inferiores fortes consegue andar melhor. Calma, não é só força. A força de membros inferiores é essencial, mas não é o único fator que compromete o equilíbrio. Por exemplo, a pessoa com problema nutricional, por diferentes causas, um problema metabólico, pode ter uma alteração no equilíbrio e ter membros inferiores fortes. Então a gente precisa prestar atenção nesse aspecto. Como que estão as condições nutricionais dessa pessoa idosa? Mas eu, como fisioterapeuta, vou fazer essa avaliação? Não, eu vou olhar a avaliação que o profissional competente realizou sob esse aspecto, mas ainda assim eu preciso desse olhar. Mas, professor, o que tem a ver com a psicomotricidade? Cada um desses aspectos tem muito a ver com a minha tomada de decisão específica do meu conhecimento, mas não é limitado ao que eu conheço, eu preciso desse olhar multiprofissional de fato. Visão. A visão é um dos alicerces do nosso equilíbrio. Então a pessoa idosa, à medida que tenha uma perda da visão, isso pode impactar no equilíbrio? Sim, em diferentes proporções. A pessoa com a perda gradativa da visão pode impactar na noção espacial? Sim, em diferentes proporções. Então ela não vai mais conseguir fazer um monte de coisa? Depende da causa dessa perda e depende como eu vou trabalhar para mitigar essa perda ou esse efeito da perda. Percebe? Então tem pessoas que têm uma perda completa da visão e ainda assim, em diferentes fases da vida, e ainda assim conseguem conquistar uma autonomia para viverem muito bem no seu domicílio, realizar as atividades básicas da vida diária. E outras pessoas que têm uma perda parcial já deixam de fazer muitas coisas pela questão emocional da perda, porque a perda representa para algumas pessoas um caminho da impossibilidade de realizar qualquer coisa. Isso vai ser reforçado ou não pelo tratamento que a pessoa tiver, pelo estímulo que a pessoa tiver. Mas eu preciso analisar, porque a perda ou alteração da visão pode comprometer em diferentes proporções, pelo menos o equilíbrio e a noção espacial, que são aspectos importantes da psicomotricidade. A audição, a mesma coisa. A audição também é um dos alicerces para o equilíbrio. E à medida que a pessoa tem uma alteração na audição, pouco se percebe da necessidade de ajustar a comunicação. Então não é uma questão só de coloca aparelho, não se adapta no aparelho, de gritar, mas às vezes vai ser necessário um ajuste na comunicação visual para compensar a alteração auditiva. Pode ser necessário um ajuste na comunicação tátil. Eu preciso explorar o que a pessoa percebe melhor, mas uma alteração na audição também pode trazer comprometimento em aspectos psicomotores, dentre eles a audição. Incontinência. Como eu vou relacionar incontinência com a psicomotricidade? Muito fácil. Eu tive uma paciente onde nós fomos realizar uma atividade em grupo e eu pedi para desenhar um círculo com a pelve. Eu falei, entenderam? Entendeu. E ela fazia com a cabeça. Com a cabeça. Então esse exemplo eu dou por quê? Como você vai fazer qualquer tratamento do aspecto psicomotor funcional para um determinado contexto, se a pessoa não entende aonde está esse segmento corporal? Isso também é psicomotricidade. O reconhecimento das partes do corpo, o esquema corporal. Então, antes de eu tentar desenvolver um tratamento, eu preciso melhorar a consciência corporal dessa pessoa para que o tratamento seja mais eficiente. Em relação à incontinência especificamente, também é importante que eu saiba
se essa incontinência ela é mais funcional, por exemplo, uma incontinência urinária de esforço, ou essa incontinência ocorre em virtude de uma alteração neurológica ou até por conta do efeito de algum medicamento que altere aí a função simpática e parasimpática do sistema nervoso. Então vejam, às vezes pode ser os dois, tá? Às vezes pode ser os dois. Mas pense, se o que está provocando a incontinência é principalmente o medicamento, a pessoa vai precisar aprender a lidar com isso. Se é mais funcional, eu vou ter outro caminho para trabalhar, a consciência corporal. Então, o trajeto é distinto de uma situação para outra. Um risco muito grande que a gente precisa alertar os profissionais. Alguns idosos tomam, por exemplo, que têm incontinência, acham como solução diminuir a ingesta de líquidos. E isso é perigoso, porque eu sempre falo, se ir ao banheiro pode ser desconfortável, ou ir a um local socialmente aceito, né, para micção, é desconfortável, ao mesmo tempo é mais arriscado diminuir a ingesta de líquidos, porque vai ter uma repercussão na pressão arterial. Então a gente tem que ficar atento ali 24 horas por dia das soluções que as pessoas vão buscando, porque melhora num aspecto, vai piorar no outro. E a gente também vai ser responsável aí por essa busca do equilíbrio. Mas a incontinência tem a ver também com esquema corporal, que é um dos pontos da psicomotricidade. Atividade sexual. Se a pessoa é idosa, às vezes vai ficando invisível à sociedade, né? Imagine a atividade sexual da pessoa idosa. Muitas pessoas falam, mas existe? Mas existe? Será? Né? Vamos conversar mais com a pessoa idosa, vamos ter menos preconceito, vamos estereotipar menos. Cada um faz o que é bom para a pessoa e as decisões cabem à pessoa. Mas também em relação à atividade sexual, podem ser necessárias orientações para melhor lidar com as novas condições físicas, também em relação à consciência corporal. Precisa, em alguns momentos, fazer ajustes, mas ainda assim mantendo uma atividade sexual plena para as condições e para a faixa etária. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês visualizarem a bexiga, a bexiga urinária, que é um músculo involuntário e tem uma repercussão direta com isso em relação à incontinência de esforço. Tem uma repercussão direta com a postura, com a respiração. Então são dois trabalhos aqui que têm a ver com a consciência corporal, com o esquema corporal e que podem impactar positivamente aqui no controle da micção. Então só lembrando aqui a posição da bexiga urinária. E os prolapsos, que são as descidas, né, de alguns órgãos, pode ser da bexiga, pode ser do útero. Os prolapsos são uma repercussão da sobrecarga, isso se não tiver outros problemas associados, mas podem ser uma repercussão da sobrecarga que a pessoa sofreu ao longo da vida. E aí, resgatando uma fala da professora Maria Carol, o envelhecimento começa antes do que muitas pessoas observam. Então, algumas formas de prevenção não devem ou não deveriam ser realizadas quando a pessoa tem 90 anos. Algumas formas de prevenção deveriam acontecer desde a adolescência. Por exemplo, essa melhora da consciência corporal na prevenção de prolapsos e alguns tipos de incontinência, certo? Ah, mas e se a pessoa nunca fez nada e tem ali aos 80 anos? Aí nós vamos fazer uma avaliação multiprofissional para ver as melhores possibilidades dentro daquela realidade individual. Mas a prevenção não começa aos 90 anos, a prevenção começa muito antes, certo? Aqui é uma tabela, é um modelinho de diário miccional que também está dentro do contexto do conhecer a pessoa, os hábitos da pessoa, até para reforçarmos a questão
de não haver tomadas de decisões que causem outros riscos, mas aqui nós chamamos de diário miccional, muito usado pelos profissionais de saúde, aonde a pessoa vai. Nesse modelo específico, a pessoa só vai fazer um xizinho. Mas e se a pessoa tem uma perda de visão? Você vai ajustar o diário miccional às condições da pessoa ou a quem está com a pessoa. Mas aqui é uma forma simples de preenchimento, onde ele vai colocar no momento da micção se ele ou ela se sentia molhado, seco e se a micção foi normal. Então, esse modelo de diário miccional, a pessoa só vai fazer um xizinho, um círculo, porque também temos que lembrar que nem todas as pessoas vão conseguir escrever. Aliás, vale o comentário que já temos muitos jovens que não sabem escrever de próprio punho, e isso já traz repercussões psicomotoras. E o que será dessas pessoas que já estão com comprometimento na psicomotricidade, na coordenação fina? Jovens. Como esses jovens vão chegar aí no envelhecimento? E a gente tem que falar o quê? Prevenção antes de chegar no período. Então, é uma realidade que a gente percebe hoje já uma dificuldade da pessoa jovem. Eu trouxe esse modelo só para vocês terem noção, que eu comecei falando como que eu vou colocar uma caneleira de meio quilo numa pessoa que não aguenta fazer um movimento só com a carga do próprio segmento corporal. E aqui vou fazer, já estou finalizando para chamar a professora Tatiana, mas chamar atenção de que nós temos os aspectos psicomotores, a professora Tatiana vai falar quais são, mas nós temos os componentes da aptidão física, que são base de sustentação para que em conjunto funcionem muito bem. Quais são os componentes da aptidão física? A força, a força que eu posso colocar como resistência muscular localizada, o aspecto cardiorrespiratório, a amplitude de movimento, eu não gosto de colocar só alongamento ou flexibilidade, a amplitude de movimento e a parte antropométrica, a composição corporal. Esses são componentes da aptidão física. E como aqui nós estamos no momento de instigá-los à reflexão, muita cautela quando vocês ouvem alguém falar que a pessoa idosa só precisa trabalhar força. Bem, para trabalhar força, ela precisa de boas condições cardiorrespiratórias. E como ela vai adquirir boas condições cardiorrespiratórias se ela só trabalhar força? Mas ela também precisa, para as atividades básicas de vida, até para a higiene pessoal, de amplitude de movimento. Isso está descrito, tem um livro muito interessante, Fisiologia Articular do Capandi, onde eles colocam que a pessoa precisa de amplitude de ombro para fazer a higiene pessoal quando vai ao banheiro. E é verdade. E muitas pessoas idosas, mulheres, acabam desenvolvendo vulvovaginites porque não tem amplitude de ombro para fazer a higiene no sentido correto. Então vejam como o movimento, a consciência corporal é necessário para todas as nossas atividades aí do dia a dia. Mas falando de força, aqui esclarecendo o que eu comecei falando, nós temos uma forma de avaliar a capacidade da pessoa realizar o movimento, que é o teste manual de força, onde nós avaliamos todos os grupos musculares. Eu posso avaliar qualquer grupo muscular de qualquer articulação. Quando eu peço para a pessoa realizar, por exemplo, flexão de cotovelo, eu peço para fazer o movimento e a pessoa não consegue realizar, eu não sinto contração muscular, eu vou pontuar 0. Quando eu peço para realizar o movimento e eu percebo a contração, mas não tem movimento, eu vou pontuar 1. Quando a pessoa consegue realizar o movimento sem gravidade, por exemplo, se eu estivesse com o meu membro superior apoiado numa maca e eu só puxasse, mas eu não conseguisse fazer contra a gravidade, eu pontuo 2. Quando a pessoa consegue realizar o movimento sem carga, eu pontuo 3. Até esse momento, eu não posso colocar nenhuma caneleira de meio quilo, percebem? Agora sim, quando a pessoa tem 4 ou 5, consegue fazer um movimento vencendo resistência. Então, nós temos meios de avaliar para decidir se a pessoa consegue realizar o movimento. E outro ponto importante que a pessoa pode ter
aí ao longo da vida, um comprometimento no sistema nervoso, e uma das vias do sistema nervoso é a via da sensibilidade. E na via da sensibilidade, nós temos um ponto muito importante também, que é a propriocepção. Então, se tiver alteração nas vias da sensibilidade, a pessoa pode ter um comprometimento na propriocepção, que é o quê? O reconhecimento da parte do segmento corporal no espaço. Então, a sensibilidade eu posso avaliar com esta tabela, que também é recomendada pelo American Spinal Injury Association, mas tem várias literaturas, onde eu vou pontuar 0 quando a pessoa não tem sensibilidade, 1 alterada e 2 normal. Por experiência pessoal, nem sempre a primeira avaliação vai... Se eu fizer uma avaliação de sensibilidade, não precisa nem ser uma pessoa idosa, porque eu venho fazendo com pessoas mais jovens para mostrar que algumas dificuldades do reconhecimento das partes do corpo não acontecem apenas na pessoa idosa. Acontece em qualquer faixa etária se você não tiver um bom trabalho, uma boa percepção, estímulo para perceber o próprio corpo. Mas eu já fiz isso, avaliei, não foi nem no dia seguinte. Passaram alguns minutos, eu reavaliei e deu resultado diferente. Então, uma mensagem também para vocês, antes de chamar a professora Tatiana, não se contentem com um resultado. Um resultado aponta um possível caminho, mas não vai ser uma verdade absoluta. Primeiro que a verdade absoluta não existe, porque nós estamos falando na avaliação neste momento. No momento seguinte, as condições podem mudar. E outro, que a minha observação, uma observação, precisa de mais observações e eu preciso somar isso com a observação dos outros profissionais. A partir dessas simples observações que a gente pode avançar para um trabalho muito bem feito aí para trabalhar a psicomotricidade da pessoa idosa. E agora nós vamos chamar a professora Tatiana para somar aqui a nossa apresentação. Prof, é você. Passando o bastão. Bom, vamos lá. Então, com tudo isso que as professoras falaram anterior a mim, a gente chega na gerontopsicomotricidade, que é a aplicação de tudo isso, né? Então, a aplicação desse conhecimento que nós vamos ter a respeito dos idosos. Então, a gerontopsicomotricidade nada mais é do que a psicomotricidade voltada para o público idoso, né? Então você pode até se perguntar, bom, mas essas figuras que estão ali, elas podem ser utilizadas para as crianças também, né? É claro, né? Se a gente está falando de psicomotricidade, são atividades que podem ser desenvolvidas em qualquer faixa etária, tá? Então a psicomotricidade, ela procura desenvolver, fazer a manutenção e a recuperação de habilidades motoras perdidas na decorrência do processo de envelhecimento. E como as professoras falaram, né, o envelhecimento começa lá cedo, né, não começa depois dos 60, depois dos 70. Né? Então, a psicomotricidade ela pode ser utilizada em qualquer faixa etária e deve ser utilizada em qualquer faixa etária. Tá? Por quê? Ela é uma interação em relação aos aspectos corporais, cerebrais e relacionados ao movimento. Né? Então, quando eu aplico atividades psicomotoras, eu vou desenvolver características motoras, psíquicas e também sociais, né? Interação, que nós estamos precisando muito nesse momento, porque desde as crianças até os idosos estão passando muito tempo em frente às telas. Né? Então, às vezes, esse relacionamento ele está mais acentuado uma pessoa através da tela do que esse contato interpessoal, né, direto. Então a psicomotricidade ela vem para procurar resolver, né, essas situações. Então eu vou falar aqui sobre as bases psicomotoras. Né? Então as bases psicomotoras nós vamos ter tonicidade, equilíbrio e coordenação, lateralização. Tá? A tonicidade está relacionada com esses aspectos do tônus muscular. Né? Então, com o processo de envelhecimento, eu posso encontrar uma pessoa com hipotônus ou já perda de massa muscular, então essa fraqueza muscular. Então, há algumas atividades que podem
recuperar, né, ou até melhorar esses aspectos, como as professoras disseram também, né? A gente não pode procurar realmente só fazer a manutenção desses aspectos psicomotores, né? Quando a gente entra numa sessão de treinamento, a gente espera que a pessoa saia dali já com algum resultado, né? Então, a gente pode utilizar essas atividades. Equilíbrio também voltado para a capacidade de manter o corpo estável, né, em relação às ações motoras, relação entre equilíbrio e coordenação que permite o desenvolvimento motor harmônico. Então, se eu não tiver equilíbrio e coordenação motora, eu vou ter dificuldade em realizar as diferentes atividades do dia a dia, né? Então, o equilíbrio e a coordenação são dois aspectos importantes desse processo. A lateralização, que se refere a identificar os lados do corpo, e aqui eu coloco que não é, a gente pensa muito em direita e esquerda, mas não é somente direita e esquerda, né? Quando a gente fala de lateralização, a gente fala também da capacidade de compreender o que está à frente, o que está atrás, o que está dentro, o que está fora, né? Até mesmo fazendo uma relação com a parte da micção, né? Então a pessoa entender o que se a bexiga está cheia, se a bexiga, né, precisa ser esvaziada. Então tem essa relação também, tá? Então o que está em cima, o que está embaixo. Então a lateralidade, ela envolve todos esses aspectos do comportamento motor. Tá? Esquema e imagem corporal, que foi falado aqui pela professora Fátima, que é extremamente importante, né? Então a pessoa reconhecer o corpo dela, o que esse corpo consegue realizar no espaço, né? As partes do corpo. Então tudo isso a gente vai desenvolvendo durante o nosso ciclo vital e pode ser perdido com o processo de envelhecimento. Então, desde a criança, né, como que a criança se vê e como o idoso se vê, né? Então, até mesmo essas características que são impostas pela sociedade em relação à imagem corporal do idoso, né? O idoso tem dificuldade de locomoção, o idoso, muitas vezes, ele é colocado como um ser incapaz, né, de realizar as atividades. Então, a gente tem essa questão da imagem corporal, não só da percepção do próprio corpo, mas também como que as pessoas veem esse corpo que está realizando uma determinada atividade. Tá? Estruturação espaço-temporal, que é a capacidade de situar o corpo no espaço, né? E os objetos, a relação desse corpo com os objetos no espaço também, unido à compreensão de sucessões de acontecimentos. Então, desde a capacidade da pessoa interpretar o que é manhã, tarde, noite, quais são os dias da semana, meses, né? O que ela tem que fazer, vou acordar de manhã, vou fazer minha higiene pessoal, depois, mais tarde, eu vou passear com o cachorro, vou cuidar da casa. Então, essa sequência também tem a ver com as características espaço-temporais, tá? E a apraxia global, que é a capacidade de realizar os movimentos amplos, né, de maneira também consciente, né? Então, a apraxia global envolve coordenação e controle de grandes grupos musculares, e chegamos aqui na apraxia fina, que é a capacidade de realizar movimentos mais refinados, também com consciência. Tá? Então, envolve a coordenação e controle de pequenos grupos musculares. E agora eu vou dar alguns exemplos de atividades. Tá? Então, nós temos aqui, em relação à tonicidade, algumas atividades com arremesso, né? Procurando também fazer atividades em que o idoso ele possa levantar o olhar dele, porque se você, principalmente numa instituição de longa permanência, você percebe, você entra lá e as pessoas estão bem cabisbaixas, né? Então, procurar fazer atividades que eles levantem, né? Olhem para o horizonte, né? Então, atividades de arremesso, atividades aqui que eu posso passar corda, rolo de papel higiênico, bola, né, como se fosse estafeta. Por exemplo, aqui nós começamos com uma corda, né, que é bem levinha, e depois, como eles conseguiram fazer o movimento com a corda, nós passamos com o uso de uma bola que é um pouquinho mais pesada, né? Essa bola aqui é uma bola de goalball, para quem não conhece, é uma bola parecida com a de basquete, só que um pouquinho mais pesada, né? Então, eles foram fazendo.
E aqui atividades, como a professora Fátima disse, às vezes eu não consigo usar caneleira, né, nem de meio quilo, porque eles não conseguem realizar esse movimento. Então eu posso, num grupo, começar simplesmente com bexigas, né, com balão. Depois, se eu perceber que há algum idoso ali que já é capaz de utilizar uma sobrecarga, eu posso colocar uma bola mais pesada, aí eu posso introduzir a caneleira, né? Então, com esse olhar, né, no grupo, mas o olhar pro indivíduo, eu consigo às vezes fazer uma mesma atividade, só que com adaptações, né, pessoais, individuais, para que todos tenham esse ganho na hora da atividade. Tá? O equilíbrio e coordenação, eu posso fazer atividades como essa. Para quem é da educação física, conhece bem a escadinha de coordenação, que a gente consegue fazer N, né, atividades. Mas aqui, por exemplo, a idosa fazendo ali a atividade, coloca o pé dentro, fora, e vai caminhando, né? E aqui também com a ultrapassagem de objetos. Eu posso começar com um objeto no chão, então, por exemplo, uma ultrapassagem de corda, para ele ter a mínima elevação dos pés, porque há a possibilidade do idoso arrastar chinelo, né? Então aí aumenta também o risco de quedas. Então eu posso começar com atividades com uma fita adesiva no chão, que ele já tem essa percepção visual daquele material, e ele faça a ultrapassagem, e eu vou aumentando gradativamente. Tá? Outras atividades aqui para um pessoal mais ativo, né? Então, por exemplo, aqui ó, tinha que correr, né, numa brincadeira de estafeta, mas com 2 bastões segurar uma bola. Então, até mesmo a gente está tendo ali a coordenação motora, a locomoção, mas ainda estou tendo aqui ó, a contração muscular dos membros superiores também, para fazer a apreensão ali dos bastões. E essa outra atividade aqui que também utiliza o equilíbrio e a coordenação, que é a passagem dos arcos sem soltar as mãos, né? Então a gente tem atividades aqui mais voltadas para o equilíbrio e atividades como essa daqui também de equilíbrio, né? Porque em um determinado momento a pessoa vai ter que ficar em um pé só para poder passar o arco, tá? E lembrando também, falando dessa interação, né? Atividades que eles precisem tocar, tocar no outro. Tá? Aqui, atividade de lateralização. Eu posso fazer atividades com eles, né, parados ali numa mesa, por exemplo, com todo mundo junto. Eu vou indicando aqui as cores das setas, e aí eles têm que indicar, colocar a setinha colorida exatamente para onde ela está apontando. As luvinhas coloridas, né, posso fazer isso com luva de verdade. Então ele coloca as mãos ali e ele tem que identificar qual que é a direita, qual que é a esquerda, né? Posso fazer atividades com eles em pé. Então, quando eu mostro a figura do arco, ele tem que ficar parado. Se eu mostrar uma seta para a direita, tem que ir para a direita. Se mostrar para a esquerda, para frente e para trás, tá? E essa outra atividade, ele tem que colocar os pares corretos. E aí entra também, além da lateralidade, né, a consciência, a imagem corporal, porque ele tem que identificar essas partes do corpo. Então a gente tem aqui vários bonequinhos e ele tem que identificar os que são parecidos, né, os pares. E essa outra atividade aqui, vou ver se corre, também de lateralização, né, envolvendo estafeta, uma competição, eram 2 grupos competindo, mas tem que dar a volta ali na cadeira, né, a coordenação ali com os bastões. Então, são atividades que a gente acaba integrando, né, várias bases psicomotoras. Aqui chegamos no esquema e na imagem corporal. Mesma coisa, coloco aqui um bonequinho, pode ser qualquer pessoa, né, qualquer boneco, e aí a pessoa tem que colocar em ordem, né? Então, algumas atividades que eu posso fazer com os idosos sentados e atividades que eu posso fazer com eles em pé, né, em movimento. Essa outra atividade eu dou um bonequinho, algumas figuras, né, com os bonequinhos em movimento, e como esse bonequinho é articulado, eu tenho que colocar, né, o bonequinho exatamente como está o esquema da figura.
Tá? Então, ele vai compreendendo as partes do corpo, vai compreendendo essa relação do que esse corpo consegue fazer de maneira articulada, né? E em relação também ao exercício, né? Então, como a professora Fátima falou, às vezes a gente, para quem trabalha com o idoso, né? E às vezes não só com o idoso, com o adulto jovem também, a gente explica uma atividade, ele vai lá e faz um movimento contrário, né? Então, o próprio exercício físico, né? O movimento ginástico, o movimento do treinamento na musculação, tudo isso envolve esquema e imagem corporal, né? Então, a gente às vezes demonstra para a pessoa o que deve ser realizado e ela, por não ter essa experiência, ela acaba realizando um movimento errado, né? Então, vale ali você chegar, pedir licença, tocar a pessoa, explicar o movimento com o toque, né? Fazendo o movimento com ela. Por exemplo, um movimento que é muito difícil deles compreenderem é a extensão de cotovelo para treinamento do tríceps, né? Às vezes eles mexem o ombro em vez de mexer somente o cotovelo, né? Então chega lá, explica, põe o movimento, põe o membro na posição correta, auxilia no movimento, né? Com todo cuidado. Então, esquema e imagem corporal são importantes também. E a estruturação espaço-temporal envolve, a gente pode fazer atividades, né, pensando também na cognição, no desenvolvimento cognitivo do idoso, atividades que envolvam tarefas duplas, né? Então, além de eu trabalhar a estruturação espaço-temporal, eu também posso introduzir essa tarefa dupla em que ele tenha que resolver esse problema de fazer duas tarefas ou mais ao mesmo tempo, né? Então a gente pode ver aqui, nessa tarefa, eles tinham que falar o nome de alguma pessoa do grupo ali em círculo, né? Colocar o bastão em pé, falar o nome de alguém e essa pessoa tem que sair correndo, né? E pegar o bastão sem deixá-lo cair, tá? Eu posso fazer essa atividade também, adaptar essa atividade com bambolê. Faço o círculo, né? Então eu vou lá no centro, rodo o bambolê, falo o nome de uma pessoa e essa pessoa tem que ir lá e pegar o bambolê sem deixar ele cair no chão, né? Essa atividade, né, fazendo um parênteses aqui, essa atividade ela também serve para a gente treinar o tempo de reação do idoso, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a massa muscular, a gente acaba diminuindo principalmente as fibras de contração rápida, né? Então, para ele reagir, ele demora um pouquinho mais do que o adulto jovem. Então, essa é uma atividade que dá para treinar também o tempo de reação deles, tá? Vamos passar para essa outra aqui, estruturação também espaço-temporal. Tem que rodar o arco, né, e pisar dentro. E aí, né, ele vai e volta, né? A gente também sempre faz atividades nesse grupo aqui, a gente sempre faz atividades de competição, né? Para a gente poder motivar mais. E aqui, ó, também uma tarefa dupla. Tem que andar, jogar a bola. Vou voltar aqui um pouquinho. Opa, vou voltar aqui nessa atividade. Uma dupla está indo, jogando pertinho. E a dupla que está voltando tem que jogar a bola mais longe, né? Então acaba também tendo essa dificuldade de ter que passar a bola por cima dos outros sem deixar a bola escapar, tá? Então tudo que envolve aí a relação do espaço com o tempo, né? E aqui o tempo também de objeto, não só do corpo no espaço, mas também em relação a um determinado objeto. Chegamos aqui à praxia global, e que envolve atividades de grandes grupos musculares, tá? Então, a primeira aqui é também levar o arco até o colega e o outro volta e aí eles vão trocando de lugar, né? Também uma competição ali entre os dois grupos. Essa outra atividade aqui, eu não sei como vocês chamam, mas na minha época a gente chamava de mãe da rua, né? Então ficava um grupo de cada lado da calçada, outras pessoas no meio da rua, né, para ser os pegadores, e aí no sinal de já tinha que trocar de lugar, né, e os pegadores tinham que pegar as pessoas.
quem era pego vai para o centro da rua e se torna o pecador, né? Então nós fizemos as atividades aqui com os idosos, e aqui era a atividade de roubar a garrafinha, né? Então 2 grupos também, um de cada lado da quadra, as garrafinhas começa com o mesmo número de garrafas, né, dos 2 lados, marca-se o tempo ali, 2, 3 minutos, e aí um grupo tem que roubar a garrafa do outro. Tá? Então, além da gente fazer essa atividade de corrida, né, eles têm que agachar, pegar a garrafa, subir, voltar, né, girar, que às vezes é uma atividade difícil também, né? Ele está andando em linha reta, ele pega a garrafa, ele levanta e já tenta virar, né? Então, também acaba envolvendo equilíbrio, flexibilidade, né, amplitude de movimento para poder pegar a garrafinha e sair correndo. Tá? E chegamos, por fim, na praxia fina, que são essas pequenas atividades que envolvem os pequenos grupos musculares. Então, aqui eu coloquei 4 exemplos, né? Aqui é uma pescaria não tinha peixinho, eu usei porquinho, então é a pescaria do porquinho, tá? Então, é uma varinha, né, com uma linha e um gancho, não dá para ver muito bem aqui na imagem, mas aí no porquinho tinha um ganchinho, ele tem que fazer a pescaria ali e colocar dentro de uma outra caixa que está para o lado. Tá? Essa aqui é a atividade de fazer com papel crepom, né, bolinhas, então para auxiliar também aqui na coordenação motora dos dedos das mãos e também auxilia na apreensão manual, e depois eles tinham que fazer a colagem, né, com a figura que eles quisessem. Essa outra atividade aqui dos pregadores ou dos prendedores de roupa, né, também colocando na corda, faz com uma mão, depois faz com a outra, né, para sempre utilizar os 2 lados do corpo. Tá? E o alinhavo, né, que muita gente conhece aqui, mas que é bacana também para o idoso. E o que a gente pode ir fazendo de adaptação? Bom, eu tenho um idoso que é cadeirante, ele pode fazer ali sentadinho, mas eu tenho um grupo, como aquele que é mais ativo, em que eu posso colocar uma corda de um lado da quadra, ou usando ali a rede do voleibol, eles estão do outro lado, né, com prendedores ali no chão, então eles têm que pegar, correr até o outro lado da quadra, prender e voltar, né? Então eu acabo fazendo essa atividade de coordenação motora fina de uma maneira mais ativa, né? E a mesma coisa eu posso fazer aqui com o alinhavo. Eu posso introduzir cores diferentes, formatos diferentes, né? Com os idosos mais ativos também, eu posso colocar de um lado da quadra, né? Mostrar a figura que eu quero que eles peguem, então eles vão lá, pega aquela figura, faz o alinhavo, e aí um compete com o outro. Então, além dessas atividades de coordenação motora fina, eu posso ir introduzindo outras atividades. Tá? Então, ficaram aqui alguns exemplos, né? Existem muitas atividades para os idosos, né, de psicomotricidade, mas ficaram aqui alguns exemplos. E para a gente finalizar, né, essa parte, eu vou mostrar aqui a bocha adaptada, né, para idosos. Então, para quem não conhece a bocha, a gente tem uma bolinha branca, né, e que essa bolinha branca ela é jogada, né, então eu vou jogar ali na frente. Eu acho que eu vou chamar a Fátima para competir aqui comigo, Fátima. Meu Deus. Então eu vou jogar a bolinha branca. Quer vermelho ou azul? Isso. Eu vou pôr um pouquinho mais para cá para a imagem pegar aqui. Posso ser azul. Ah, isso. Aí. E aí, nós vamos ter que jogar. Eu tenho uma quantidade de bolas, né? 6 bolas azuis, a Fátima 6 bolas vermelhas. E o objetivo é eu conseguir jogar a minha bola o mais próximo possível da bolinha branca, tá? Uhum. Então vamos lá. E o bacana, professor, complementando, né? Que a gente pode trabalhar em diferentes distâncias. Isso. A gente pode trabalhar em diferentes alturas do objeto, pedir para fazer com a mão direita, com a mão esquerda, de frente, de costas. A gente pode trabalhar em pé, a gente pode trabalhar sentado. Então, assim, é uma riqueza. E também nós temos aí essa vivência de alguns anos, né, professora? Onde a gente observa mais do que o funcional, uma possibilidade
de treinamento da atenção. Exatamente. É muito importante. Então vamos lá passar Vamos vergonha lá? agora? Vamos passar vergonha. Olha lá a vergonha. Isso. Essas bolinhas? Ih, professor, empatamos lá. Empatamos, isso aí. Essas bolinhas, aqui é um kit oficial de bocha. Algumas são mais macias. Até enquanto vocês não estavam percebendo, eu estava mostrando para a professora Carol. A gente deixa arredondadinha. Algumas são mais macias, algumas são mais durinhas, até para trabalhar essa questão do parar mais próximo ou do avançar, né, mais distante. Então, porque eu também posso jogar na bola do adversário para deixar a bola mais distante. Né? Posso, para quem joga bem, inclusive nos grupos da bocha sênior, alguns deixam em cima. Habilidade que eu não tenho. Eu mas também. Alguns deixam em cima. Então, são muitas possibilidades. Mas a pessoa não tem, que muito que a professora Tatiane falou, não depende de muita coisa cara, né, professora? Não. E nem esse kit. O kit oficial tem um custo maior. Mas e cadê a habilidade para trabalhar a coordenação fina e desenvolver também o material reciclável? Com material reciclável. Então é para todos. Eu posso até usar, por exemplo, ela não vai rolar, mas eu posso usar saquinhos, né, de feijão, de areia, e aí eu tenho que jogar e ver qual grupo aproxima mais. Meia. Tá? Meia, muita coisa. Muita coisa mesmo. E é isso, pessoal. Espero que você que está nos assistindo tenha gostado bastante. E aqui eu chamo minhas colegas, né? Isso. As professoras, para fazer um apanhado geral sobre esse mini curso. Eu só sei dizer que os meus olhos brilham cada vez que a gente fala da gerontopsicomotricidade, que é uma proposta muito interessante para a gente trabalhar com as pessoas 60 mais. E de todas as idades, mas hoje nós estamos falando para esse público, e que tem pouco custo, né? Que tem pouco investimento, que não é uma coisa muito grandiosa de valor financeiro. O que a gente precisa? De profissionais com conhecimento, com capacidade, com expertise, não é? Para trabalhar isso. E o que é importante, né, professoras, não é só ir lá e jogar a bolinha, é a pessoa que está, né, liderando, que está, né, como condutor dessa ação, é saber por quê, como, qual o objetivo, qual a finalidade, juntando com a avaliação daquela pessoa. Então, não é tudo igual para todo mundo. Opa, eu conheço esse grupo, eu conheço essa pessoa, eu sei da avaliação dela, das limitações, do alcance, ou até mesmo desse desejo de conseguir ir além. Isso a gente só consegue se aproximando das pessoas. A gente só consegue saber o que o outro deseja ou o que o outro quer quando a gente se coloca muito próximo deles. A escuta que vocês falaram é um ponto muito importante para mim. A gente não tem dado voz às pessoas 60 a mais. A gente não tem sentado e escutado verdadeiramente qual é o desejo, qual é o anseio, qual é o medo, o que é. E muitas vezes eles precisam disso. Me dá sua mão, prof. Tati. A gente pegar na mão e dizer, vamos lá, vamos tentar experimentar, vamos participar daquele grupo, vamos lá na associação, que tal se você fizesse isso? Vamos experimentar. As pessoas, eu não sei, né? Eu também tenho pais idosos, a prof. Fátima também tem, eles não têm essa disposição que talvez nós temos, e não é a disposição física corporal, é a disposição muitas vezes para enfrentar barreiras, porque esse mundo hoje, que é muito workaholic, que é muita tela e que é muita informação ao mesmo tempo para eles, você já pensou que pode assustá-los e dizer, deixa eu ficar aqui, quietinho, na minha casa, assistindo o meu rádio, ou vendo a TV, só aqui, me deixa aqui. Gente, eles têm que ocupar os espaços, que é meu, seu e que é de todo mundo. E eu chamo aqui a atenção, na sua cidade tem isso? Já foi conversar com o seu prefeito, com o seu candidato? Eu tenho feito isso, porque a nossa velhice que está acontecendo, não é que vai acontecer, ela já está acontecendo. Para mim, para quem está nascendo, para quem está com 5, para quem está com 80, e eu espero ter um lugar melhor para todos nós. É isso. Finalizando também, meus olhos brilham com o tema, e nós vivemos isso no dia a dia, nós acreditamos, né, em condições diferentes,
nós nos incomodamos de ver pessoas que entendem que qualidade de vida para a pessoa idosa é fazer higiene, alimentar e deixar sentadinho assistindo televisão, quando nós temos muitas possibilidades. E aqui alertando para vocês, profissionais ou acadêmicos, que pretendem atuar com a pessoa idosa em diferentes perspectivas, como a professora Carol apontou, o mercado está crescendo e, mais do que isso, muitas pessoas precisam desse nosso olhar para ter, de fato, uma melhor qualidade de vida. É isso. Agora é com você. Deixamos aí as nossas redes sociais, nosso contatinho, né? Nosso referencial utilizado. Nosso muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Curtem, compartilhem, façam esse mini curso Viajar e chegar a muitos acadêmicos, né, que trabalham com envelhecimento, da gerontologia, da psicomotricidade, da educação física. E se precisarem de algo, estamos aqui. Estamos aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.